colonial. Então, esse é o projeto na economia. Na política, também existe uma guerra. Qual é o projeto? Qual é ao ajuste econômico corresponde um ajuste político. Qual é o ajuste político? Eles vão ter que reciclar o padrão de dominação. Eles vão ter que reciclar a contra-revolução permanente. Aquela democracia de cooptação vai ter que virar alguma outra coisa. E eles estão fazendo isso. É a criminalização do protesto. É a criminalização não só dos movimentos sociais. É a criminalização de qualquer tipo de protesto. É a criminalização da crítica, da política. É a escalada autoritária. E é, na verdade, um movimento de fora todos. Esta é a solução que o capital está dando para a política. Na economia, como é que eles recompõem a taxa de exploração possível no Brasil, numa economia em reversão neocolonial? É o ajuste. E na política? Eles estão fazendo uma operação fora todos. Esta é uma operação que judicializa a corrupção e espetaculariza a corrupção. Então você vai constatar a corrupção e televisionar, pôr na casa de todo mundo. É isso que o partido da Lava Jato, do Janot, do Fachin, da Rede Globo está fazendo. E isso está trucidando o sistema político brasileiro. Essa que é a briga. Assim como em 29 cai o café e cai a República Velha, caiu na hora. Caiu Campinas, as ruas de Campinas e República Velha. Caiu. Bom, a crise da indústria, a crise terminal da indústria brasileira corresponde a uma mudança política. O que está sendo destruído? A nova república. E a destruição é irrecuperável. E o que está sendo posto no lugar? Por enquanto, nada. Como é que funciona a Lava Jato, o Moro? Funciona como uma espécie de tenentismo fascista. Assim como o tenentismo denunciou a República Velha, aqui está sendo denunciado e minando as energias da República Velha. Mas esta é a solução do capital para a crise política. Bom, claro que o Lava Jato não vai à raiz dos problemas. Porque qual é a raiz do problema? A raiz do problema é o capital. Mas o capital, nesta solução, sai pimpão. Sai Joesley. Sai muito bem. Existe uma lei de leniência, que é uma espécie de jubileu da corrupção. Quem tiver 250 milhões pode roubar e comprar quem quiser, que depois ele vai para a lei de leniência, que é para preservar o capital e gerar emprego, esses que nós estamos vendo aparecer. É isso. Então, essa é a solução. Então, é contra este ataque que os trabalhadores vão ter que se defrontar. É um ataque aos direitos dos trabalhadores, é um ataque aos direitos do cidadão, à democracia, é um ataque à autonomia mínima da sociedade brasileira. Ou seja, qual é o projeto da burguesia aqui? É a barbárie. É eliminar todos os elementos civilizadores do país. É contra isto que nós temos que brigar. Essa é que é a briga. Este é que é o problema. Então, nós estamos vivendo uma conjuntura muito delicada. E é uma conjuntura onde todos os problemas gravíssimos da história do Brasil vão emergir, e já estão emergindo. Problemas não resolvidos na emancipação. Problemas não resolvidos na abolição. Problemas não resolvidos nas reformas de base. Todos eles virão à tona. O problema do índio, o problema do negro, o problema operário, a questão agrária, a questão urbana, o problema cultural, tudo isto vem à tona. E isto vai se combinar com problemas do capitalismo
contemporâneo. O que é o capitalismo contemporâneo? O capitalismo contemporâneo é mais ou menos o capítulo da acumulação primitiva do Marx, mais o capítulo da Lei Geral da Acumulação do Marx, sem o capítulo do Estado, porque como Marx não sistematizou, a burguesia não vai aplicar. Né? É uma brincadeira esse último. No fundo, o que é? É a força política bruta do Estado e a força política bruta do capital para expoliar o trabalho. Este é o capitalismo real. E esta é a causa dos nossos problemas. Esta é a causa da barbárie. Então nós temos uma barbárie capitalista que carrega 500 anos de contradições mal resolvidas. Muito mal resolvidas. E o governo Lula não tocou nem na casca de nada, porque governou dentro dos parâmetros do subdesenvolvimento e da dependência. E por isso não surpreende que os problemas da dependência e do subdesenvolvimento tenham ressurgido com força total. Então, este é o problema concreto que nós temos que resolver. Então, qual é o desafio? O desafio é combater a escalada da barbárie. Porque capitalismo sem Estado é barbárie. O Engels dizia, na era do capitalismo, os povos sem Estado são povos sem história. Ou seja, são povos que não controlam o seu destino. São povos que ficam soltos, expostos às taras do capital. É este o desafio concreto. E para isso, a classe trabalhadora vai ter que, primeiro, resistir. Mas ela não pode só, ela vai resistir. Ela já está resistindo, sempre resistiu. Basta ver a luta dos indígenas. Basta ver a luta dos guaranis, caiovás. Estão resistindo há 500 anos. Mas não basta só resistir. É preciso ter uma alternativa à barbárie capitalista. A crítica tem que apontar uma luz no fim do túnel. Se não tiver luz no fim do túnel, qualquer aventureiro que acender um fósforo vira a luz no fim do túnel. O crescimento da ultradireita em todos os lugares, aqui também no Brasil, é porque o trabalhador está assustado, desesperado, no impasse. Ele procura uma saída. Ele sabe que isto aqui não funciona. Ele quer alguma coisa. Se não há pela esquerda, ele vai procurar por onde aparecer. Esse é o tamanho da responsabilidade que nós temos. Para isso, nós temos que ter um programa e temos que ter força. Força e programa. Porque aqui a parada vai se resolver na luta de classes, a bruto. É assim que a coisa resolve quando a crise aperta. Então nós temos que construir um programa para sair da barbárie e construir força para enfrentar as causas da barbárie, que são causas históricas, né? Uma sociedade de segregação social. Nesta semana, na terça-feira, depois de 500 anos, a Unicamp aprovou as cotas. Quase que não aprovou, porque achava que o projeto tecnicamente ainda precisava um ajuste, talvez mais uns 500 anos. Mas no final, aprovou. Aprovou porque teve luta, porque teve aquela greve. Mas a greve faz alguns anos. Mas é assim que a nossa burguesia funciona. Florestan dizia o seguinte, como é que vêm as mudanças aqui? Elas vêm sempre de maneira estrutural e institucional. Nunca de baixo para cima, porque a burguesia não permite de baixo para cima. Ela muda quando ela sabe que ela não tem jeito de não mudar. E muda quando eu quero. E este reitor, que é um reitor da direita, votou. Todos votaram a favor, unânime. É só que eles não tiveram a ideia de fazer isso 30 anos antes, 40 anos antes. É só agora que veio a ideia. Não, foi a luta que fez isso daqui. Mas isso mostra o peso da escravidão. Uma sociedade de segregação social dividida. Andar de cima, andar de baixo. Em todos os níveis.
Uma sociedade marcada pela dependência, ou seja, uma sociedade colonizada, que não pensa os seus problemas, suas possíveis soluções, que olha para fora para ter a direção do que tem que ser feito aqui. Então, é isso que a gente tem que enfrentar, como nós vamos ter que enfrentar os problemas contemporâneos. E qual é o problema contemporâneo? É o capital. Nós vamos ter que enfrentar o capital. Se não enfrentar o capital, nós não vamos tocar nas causas do problema. Então, nós temos que ter uma alternativa a isso. Qual é a alternativa, então, para enfrentar a barbárie? Se a barbárie é o produto de 500 anos de história mal resolvida e do capital, nós temos que enfrentar os problemas que não foram resolvidos em 500 anos, que vieram à tona, e o problema do capital. Então, nós temos que promover o quê? Reformas estruturais, mudar os parâmetros. Como é que pode ter uma esquerda que não fala em reforma estrutural? É impossível. Nós temos, então, como é que chama mesmo esse negócio de reforma estrutural profunda? Revolução. Então, nós temos que pensar a Revolução Brasileira, que é uma trincheira da Revolução Latino-Americana, que é uma trincheira da Revolução Mundial. É isto. Isso é que é a conversa séria. E qual que é a Revolução Brasileira? É a revolução que enfrenta as causas do problema. Isto é que é a esquerda. É isso que a gente aprende no Marx. O que é o Marx? Vamos para as causas. E é isto que a gente tem que fazer. O movimento tem sempre que ir o seguinte, até o fim do problema. E o fim do problema nos coloca a necessidade de pôr na ordem do dia a Revolução Brasileira. Bom, e não é um desafio pequeno. Né? Qual é a primeira coisa que nós temos que fazer para começar a pensar isso seriamente? Superar as ilusões. Superar as ilusões que nós vamos resolver isto no sapatinho. Que nós vamos resolver isto com eleição. Que nós vamos resolver isto com o homem providencial. Isso daqui não vai ser resolvido de maneira fácil. E para isso nós vamos ter a esquerda, não só aqui, no mundo inteiro. Por que o Syriza faz um plebiscito? O povo grego quer ajuste. Aí o povo diz, não, entendi, vou fazer o ajuste. Por que a Dilma fala assim, não vou fazer ajuste nem que a vaca tussa? A vaca nem tossiu, o Levi já era ministro. Porque está enquadrado dentro da ordem. Então nós vamos ter que vencer e construir um programa. Para isso nós vamos ter que superar o programa democrático popular, que é o programa que organiza a prática concreta dos movimentos sociais. Do MST, do MTST, do PT, das comunidades eclesiais de base, dos sindicatos. Por quê? Porque o programa democrático popular, ele é irrealizável. Não existem bases objetivas e subjetivas para mudar a situação do povo por dentro das instituições. Por que não tem base objetiva? Nunca teve. Porque aqui é um capitalismo dependente. E qual é a galinha dos ovos de ouro do capitalismo dependente? A pobreza do povo, o rebaixamento das condições de vida dos trabalhadores, um salário baixo. Isto é estrutural ao capitalismo brasileiro. A superexploração é estrutural ao capitalismo brasileiro. Sempre foi. Mas e no capitalismo em crise estrutural? Bom, então é superexploração do trabalho ao cubo. Como é que eu vou resolver este problema com o keynesianismo? Não há base para keynesianismo. Nós não temos a menor base, nem material, não tem mais indústria, nem instrumental, não controlamos a moeda, não tem nenhuma base. E também não existem bases subjetivas. Qual era a base subjetiva do programa democrático popular? A democracia. Mas o que a gente tem? Uma democracia de embuste.
Porque o que há por trás de cada liderança política? Por trás de cada partido? O capital, o Joesley, né? O Marcelinho Odebrecht. São eles. Você lembra aquele grito do Flamengo, está dominado, está tudo dominado? Está tudo dominado. Então não há espaço, nós temos que superar isto. Por exemplo, a ideia de que nós vamos resolver o problema vai ser desse jeito. A gente elege um cara bacana e aí muda tudo. Infelizmente, não vai ser desse jeito. Né? Nós vamos ter que ter um programa que ataque as causas do problema. E sem o programa? Sem o programa, as nossas alternativas são canhestras. Na economia, podemos fazer o ajuste duro do Temer ou o ajuste, digamos, suave da Dilma. Ou o ajuste, talvez, mais suave do que venha, que não vai ser mais suave, aqui é sempre mais duro. Então é esse, nós somos de que partido? Somos do partido do ajuste, assim, bacaninha. É o necessário, mas não mais do que o necessário, é isso? E na política? Se a gente não tem a nossa resposta para a crise, qual é o nosso partido na política? Nós somos do partido da Lava Jato, que salva a empresa do Joesley, ou nós somos do partido do Estanca Sangria, que salva o sistema político e que pode encarnar no Lula? Qual é o nosso partido? Essa encalacrada que a esquerda está. Né? Ou nós vamos além disso, ou nós nos afundamos nisto. Então, eu queria concluir dizendo o seguinte: o capital tem uma resposta para a crise, ele tem um programa, ajuste. Ele tem método, o terror econômico, o desemprego, o terror político, a violência. Ele tem organização, um estado de exceção. A lei aqui funciona conforme as conveniências. Né? Ele tem valores. Não reclame, trabalhe, dizia o Temer. Né? Soluções individuais, concorrência. Ele tem ideologia, o mercado, o neoliberalismo. Bom, e nós? Qual é o nosso programa? Nosso programa tem que ser a Revolução Brasileira. As mudanças estruturais. Depois vamos discutir o que é a Revolução Brasileira. Nós temos que ter método. Qual é o método? É acumular força extra-institucional. Porque por dentro da ordem está tudo dominado. O que é força extra-institucional? É consciência e organização da classe trabalhadora. Será que isso funciona? Teve a greve geral. Coincidentemente, o governo Temer derreteu em 10 dias. Por quê? Sim, mas qual é a relação? Vamos fazer aqui, só para a gente imaginar. A gente vai para um velório. Está lá o morto, lá todo mundo cabisbaixo. Aí, de repente, o morto abre o olho. Você imagina o susto? Então, porra, o cara abriu o olho e tal. Quer dizer, o que fez a greve geral? Mostrou que existe classe. Mostrou que a classe se mexeu. Se mexeu pouco, mas ela se mexeu. Então, isto abre um outro horizonte. É ali que a gente tem que ter força. Porque isso daqui vai se decidir na rua. É na rua que ele vai se decidir. Nós temos que ter organização. Quando teve as jornadas de junho, o que fez a direita? A direita primeiro bateu. Aquilo subiu. Bateu mais, subiu que nem suspiro. Aí a direita olhou e falou, não está funcionando. Né? Haddad e Alckmin jantando lá para fazer megas eventos em Paris. E elogiando a repressão. Aí a direita falou, não, vamos abrir a comporta e vamos conduzir o movimento. Sem bandeira, sem partido. Só a bandeira da ordem e progresso, lema do desastrado governo Temer. E só o partido da Rede Globo. Bom, nós temos que ir para a rua com as nossas bandeiras, que é a bandeira da Revolução Brasileira, e com o nosso partido, que é o movimento pela Revolução Brasileira. Nós temos que ter partido, e nós temos que ter valores. Eles têm valores. Aqui a parada se resolve com esforço, trabalho e concorrência. E nós? Nós, quais são os nossos valores? A solidariedade, a cooperação, a igualdade substantiva.
Eles têm ideologia, neoliberalismo. Nós temos que ir para a rua com a bandeira do comunismo, que é o anticapitalismo. É isso. Porque se a gente for invisível, a classe está alienada, ela não tem com quem conversar, ela não tem parâmetro, ela faz uma luta reiterativa e não uma praxis transformadora. Isso é que é o Marx. Por que precisa da crítica? Nada se resolve na crítica. Mas a praxis sem a crítica transformadora, ela dá volta em círculos. Esse é o desafio que está posto. Então eu queria terminar dizendo o seguinte. Primeiro, fazendo um fogo de encontro. Porque as pessoas vão dizer, eu recebo muita crítica desse tipo, principalmente keynesiano. Isso é impossível, revolução. Talvez seja. Mais impossível ainda é o keynesianismo. Mas, enfim. Mas de qualquer maneira... E atenção, o keynesianismo mais perigoso é aquele que vem com verniz marxista. E esse é o mais... Né, porque se vem de malandrinho. Bom, agora... Alguém vai dizer o seguinte, bom, mas o que o Plínio falou, tudo muito bonito, mas, para fazer uma metáfora, né? Estou jogando xadrez. Aí você diz, qual é a tua estratégia? Checkmate. Puta estratégia. Agora, e qual é a tua jogada? Não sei. Bom, então não adiantou nada, o cara é um maluco, né? Então as pessoas dizem, olha, mas a revolução não está na esquina. É óbvio que a revolução não está na esquina. Onde é que está a revolução? Nas placas tectônicas que se batem. É lá embaixo que está. E quando que vai dar o terremoto? Ninguém sabe. Eu morei no Chile, 13 anos. Lá tem falha de placa tectônica. Todo mundo sabe que vai ter terremoto, mas ninguém sabe o dia. Né? Como ninguém sabe o dia que esta explosão vem. Primeiro. Segundo, a revolução não é espontânea. Não adianta ter explosão. O Marx dizia que a história tem que ter parteiro. Então nós vamos ter que ter organização para que esta energia, que no fundo é que energia? É a energia que se contrapõe à violência do capital. O que a gente está vivendo? A violência de um capital em crise estrutural.